Enfim, vamos trazer mais um tema aqui nesse cabo de guerra entre os poderes que segue acontecendo a todo vapor aí, especialmente na nossa capital federal, pelo seguinte: a PGR protocolou em procedimentos sigilosos 13 investigações preliminares no STF que tratam de suspeitas relacionadas a irregularidades no uso de emendas parlamentares. Meus amigos, está dando o que falar. A informação, claro, é da Folha de São Paulo. Desde a suspensão das emendas pelo STF, tema que a gente tem trazido recorrentemente aqui, todos os detalhes, estimulado os debates sobre isso, que exige mais transparência do Congresso, a tensão entre os poderes aumenta a níveis quase que insuportáveis. Agora, meu caro Mota, o Barroso pediu um almoço hoje, o ministro Luiz Roberto Barroso pediu um almoço hoje com os líderes dos três poderes para falar sobre as investigações em curso. Só resta saber se nesse almoço a batata de quem estará assando e qual a cabeça estará na bandeja. Essa é a minha visão. O que você acha? Eu queria saber qual vai ser o cardápio desse almoço, Marinho. Uma lagosta banhada em ervas finas, Mota. Uma lagosta banhada em ervas finas que o meu chofer estará nos servindo. Mas, por favor, Mota, perdão aqui. Não, eu vou te dar a minha opinião. Eu acho que uma corte constitucional não deveria julgar nem investigar ninguém. A função de uma corte constitucional é determinar a constitucionalidade de atos e de leis. O problema, nesse caso das emendas, não é o rito, e muito menos a falta de transparência. Há inúmeras outras áreas do Estado brasileiro onde não há transparência nenhuma. O que a gente está vendo aqui é uma briga por poder. É lógico que dinheiro público tem que ser usado com muito respeito, mas se essa lógica valesse no Brasil, não existiria financiamento público de campanhas eleitorais, que é um absurdo. Se essa lógica existisse no Brasil, não existiria auxílio reclusão, que é você pagar um salário para o criminoso que está preso. Se essa lógica valesse, o Brasil não tinha gastado quase 100 bilhões de reais para fazer uma refinaria que ainda não está pronta. Então vamos deixar de hipocrisia aqui. A briga pelo controle do dinheiro é uma briga pelo controle do poder. Meus amigos, enquanto isso, o presidente Arthur Lira, para alguns, rei Arthur Lira, quer contra-atacar o STF, evidentemente. Vários parlamentares estão preocupados com as investigações em curso ali contra eles, para não falar outra coisa, evidentemente. É como diz o ditado, quem tem braço tem medo de injeção, meu caro Pepe. Quem tem braço tem medo de injeção? Não, quem tem... Valeu, quem tem braço, uma risadinha de deboche. Quem tem braço... Quem tem braço tem medo de injeção. Mas vai que é tua, vai que é tua. Não, assim, vamos lá. O STF, nesse ponto de vista, no meu entender, Marinho, eu sou um defensor de emendas parlamentares, todo mundo sabe disso aqui. Apesar de achar que a emenda parlamentar tem que ser destinada de forma mais transparente, de forma correta. Esse é um ponto que eu sempre defendi aqui. Que não vemos hoje. Sempre defendi aqui no Morning Show. Mas tem um ponto que eu acho importante, né? O STF, de certa forma, ele está se utilizando da estrutura institucional dele para tentar aperfeiçoar um sistema que falha juridicamente em vários aspectos, né? Então, graças a essa decisão do STF de suspender as emendas parlamentares e de iniciar o inquérito investigativo contra os parlamentares, né, que a gente não sabe ainda quais são, né, que fizeram uso da emenda parlamentar de forma ilegal, de forma ilícita, que o Legislativo vai rever essa questão. Então, eu vejo como uma medida salutar. Agora, o que eu sinto uma pena é que algumas pessoas gostam de se utilizar desse fato do STF estar investigando as emendas parlamentares de modo a demonizar as emendas parlamentares, né? Não tem que demonizar a emenda parlamentar por conta disso. Como a gente não tem que demonizar a obra pública de infraestrutura, porque tem corrupção em obra pública. Vai acabar a obra pública? Vai acabar a infraestrutura no Brasil? Vai acabar a política da farmácia popular, que é a política que dá tanto benefício para a população, porque foi encontrado determinadas divergências na farmácia popular? Claro que não. É o momento que nós temos que discutir política pública de forma clara e de forma séria. É o momento que nós temos que aperfeiçoar as nossas instituições, não demonizá-las. Indo na linha, Mano Ferreira, eu acho que... Vamos fazer um rápido break, antes da gente ouvir o nosso querido Mano Ferreira. Um rápido break para você que está nos escutando, sintonizado aqui na Jovem Pan, no nosso Morning Show. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Agora sim, Mano, acho que, para mim, a melhor frase, crédito onde o crédito é devido, é do cartunista André Guedes, que muito bem resumiu
esse nosso sistema da tripartição de poderes, do Estado democrático de direito que existe nesse nosso Brasil, que é o seguinte: os verdadeiros freios e contrapesos nesta república chamada Brasil são os rabos presos de uns com os outros. Esses são os verdadeiros freios e contrapesos. O que você acha? É verdade, mas isso é parte do desenho institucional, no sentido de que a gente precisa, de fato, que um poder fiscalize o outro. E os interesses, muitas vezes, são desalinhados, ou seja, cada um aponta para um lado, e isso é importante para o equilíbrio entre os poderes, no sentido de fazer com que haja, em algum momento, a lembrança de que todo esse sistema é sustentado pelo dinheiro do pagador de imposto, e que, portanto, o interesse de quem paga imposto tem que ser levado em conta. E aí eu queria trazer um aspecto sobre o que o PP estava falando, que é como a gente aperfeiçoa institucionalmente o funcionamento das políticas públicas. Entre outras coisas, a lógica de você ter a aprovação de orçamento pelo Poder Legislativo é que num órgão colegiado, como o Congresso Nacional, que tem a representação do conjunto da sociedade, você faz com que o debate no conjunto sobre o orçamento precise se equilibrar. Quando você faz com que cada parlamentar seja uma ilha, você acaba perdendo essa vantagem de um órgão colegiado nesse debate. Porque você passa a ter cada parlamentar não representando o interesse difuso da sociedade, mas o interesse concentrado da sua base eleitoral. Isso produz muitas distorções e ineficiência na política pública. Produz coisa boa também, mano. Você está completamente equivocado em relação ao seu meus posicionamento. amigos, que é o seguinte, nosso querido Roberto Mota, como ele não está presente aqui, eu sempre tenho que defender a posição dele, pediu a palavra aqui. E é isso, né, Mota? Desde as famosas jornadas de junho de 2013 que a gente segue nesse impasse institucional, mais um capítulo aí de altíssima temperatura e pressão. O que você está achando? Não existe um livrinho com a receita de como uma democracia ou uma república funciona. Democracias, as melhores do mundo, como a democracia americana, já passaram por momentos muito difíceis. Um dos ingredientes disso é a autocontenção dos poderes. Esse é um dos ingredientes para o bom funcionamento de uma democracia. A Suprema Corte Americana recebe 8 mil pedidos de julgamento por ano. Ela julga menos de 80. Ela rejeita 99% dos pedidos. O ministro Nelson Jobim, ex-ministro Nelson Jobim, que foi presidente do STF, foi presidente do TSE, foi ministro da Defesa, da Justiça, ele deu uma entrevista há algumas semanas em que ele fala sobre isso, né? Ele diz: há questões políticas que têm que ser resolvidas pela política. Essas questões não cabem num tribunal, elas não são questões jurídicas. Eu acho que esse é o grande problema. Nenhuma lei, nenhuma regulamentação, nenhuma Constituição vai nos salvar da baixa qualidade dos nossos estadistas. Se o sujeito foi eleito para se dar bem e para ajeitar a vida dos amigos dele, nenhuma lei vai resolver esse problema. Então, eu acho que a gente tem que voltar do início, quando a gente estava falando aqui das campanhas eleitorais, a gente tem que abrir oportunidades para que os brasileiros sejam candidatos, reduzir a complexidade da legislação eleitoral, dar liberdade. É só assim que a gente vai conseguir oxigenar essa máquina que está quase falida. Muito bem colocado, como sempre, Mota. Quero ouvir aqui, porque não, o único que tem lugar de fala nesse espaço aqui, afinal de contas, parlamentar, além de deputado, nosso delegado. Palum, por favor, o que você está achando? Olha, isso me fez lembrar a época que eu estava na polícia, né? Quando a corregedoria fazia algum tipo de operação e alguns policiais ficavam com medo. Eu até questionava, mas você deve? Se você não deve, não tem o que temer, né? E tem deputado aí mesmo que deve estar sem sono, sem dormir, com insônia, né? Por causa dessas emendas aí sem transparência. Deveria ser todas com transparência, conforme o artigo 37 da Constituição Federal. Eu estou tranquilo, pode investigar o tanto que for, porque as minhas emendas estão lá, 84% para a saúde, o restante para a área da segurança, não tenho emenda PIX, não tenho emenda secreta, eles não me dão, também não peço, não quero, tá tudo certo.